Bom, eu coloquei uma capa, uma primeira página de apresentação, né, com nossos dados. Pode mudar isso aí. Uma definição do que é o encoder e algumas utilidades, algumas funções. A ideia de onde surgiu, do piano que tocava sozinho, aqui já com cilindro com os pinos. Para onde chegou, né? Que é aqui uma produção, né, de gerador de iluminação infravermelho, passa por uma lente, chega numa máscara, passa por um disco e sensibiliza um fotoreceptor. A ideia de um sinal de posição, né, de início, e sinais A e B, canais A e B para fazer a leitura. Eles geram aqui, quando passa pelo buraco aqui do disco, ele sensibiliza lá o receptor e gera uma corrente, então transforma o movimento da roda aqui em pulsos eletromagnéticos aqui, né, que vai gerar pulso de corrente, né, que vai gerar, ser traduzido isso em bits. Aqui eu tenho, no caso, a leitura dos dois canais e mais um do canal 0, né? Então, a defasagem de 90 graus entre o A e o B, e eu tenho aqui, se eu ler só o A, né, eu tenho a velocidade. Se eu ler os dois, eu tenho velocidade e direção, porque se o A é sensibilizado primeiro, eu estou numa direção. Se o B é sensibilizado primeiro, eu tenho outra direção. Aqui é um exemplo de encoder linear, de angular, que a gente vai falar mais do angular, defasado também com dois canais, né? Só que os dois canais não estão paralelos, né? Estão embaixo do outro. Também aqui eu consigo saber velocidade e direção. Aqui o encoder absoluto, onde a roda tem para cada ângulo uma codificação específica que não se repete. Aqui, lá, nesse modelo absoluto angular, aqui é o absoluto linear. Pulsos obtidos são transformados, né? As leituras lá do feixe de luz do sensor, transformado em pulso. Representação binária. E aqui eu digo que na época em que foi criado isso, era implementado em válvulas, né? E a transformação de 0,1 para 1,000 fazia com que vários relés eram abertos e fechados ao mesmo tempo, gerava um pico EFM, de força contra eletromotriz, e isso podia causar várias instabilidades no circuito. Outro problema é que, por exemplo, na mudança de 7 para 8, todos os bits, né, na apresentação binária são alterados. Então isso causa uma possibilidade de erro, porque é uma leitura difícil. A solução para isso foi a representação Gray, onde que para cada novo avanço, né, do 1 para o 2, para o 3, para o 4, eu mexo apenas um bit. Então, por exemplo, de 11 para 12 no sistema binário, eu estou mexendo com 3 bits. E no método Gray, apenas um bit. Aí eu coloco a representação decimal, binária e Gray. A gente vê que no Gray, para cada número novo, só muda um bit. Então eu tenho o disco na representação binária e o disco na representação Gray. O Gray como é mais simples. Bom, aqui um esquema, né, elétrico, onde entra 5 volts ali. E eu tenho um diodo fotossensor. Quando o diodo emissor de luz emite uma luz, essa luz incide no receptor, ele fecha contato e os 5 volts passa e vai até o out do encoder, que é o in, por exemplo, do Arduino, né? Quando a roda fecha o contato, fecha a passagem da luz, o contato aqui é aberto do receptor, não passa corrente, é praticamente zero na saída. Aqui um diagrama de conversão do
padrão Gray para 4 bits. Um diagrama elétrico mostrando que tudo sempre vai ser um encoder que chega até uma placa que traduz isso daí. Modelos de encoders, um close para ver de perto, por dentro um corte, visão com corte, outra visão com corte 3D aí, onde mostra bem nitidamente a placa, etc, né, e o eixo. Modelos de encoder, aqui um modelo realizando uma coisa na prática. Então eu tenho ali um motor e um encoder na base, ali os fios do motor e do encoder. Aqui vamos abrir o encoder, ver o que tem lá dentro. Dá para ver a roda, tá vendo estriada ali? Ela tem 240 cortes, então uma precisão de 240, né? Ela consegue em cada volta medir 240 pulsos, é bastante precisão. Ali o fotodiodo, sensor de luz, o diodo emissor de luz. E aqui a gente está fazendo a representação, né? E lá, como ele tem o A e B, ele tem esse encoder, tem os dois canais. Eu tenho lá o amarelo, o canal A, e o B, o canal verde. Então veja bem, o B foi sensibilizado primeiro, então ele está em algum, ele está da esquerda para a direita, por exemplo, né? Aí depende do que ele adotou ali. Olha lá, 4.94. Olha lá, agora o amarelo foi sensibilizado primeiro, né? Ele recebeu energia primeiro, então eu estou em outra rotação lá, menos 59, eu estou em outro sentido. Ou estou sentindo horário naquela e anti-horário nessa, ou vice-versa. Aqui exemplo de codificação Arduino, contando o número de voltas com um único canal A. Ele vai escrever ali o número de voltas, esse código vai até 20 apenas, e a inércia é o que ele passou da 20ª nota, a hora que você desligou o motor, quanto que ele andou ainda. Ele andou 0,53 de uma volta inteira. Olha lá, variável, contador de voltas, né? Contador de pulsos, seu primeiro contador de voltas, e inércia, e quantas voltas no final. Então o setup, eu vou setar o serial, né? Lá o baud, 9600. Vou dizer que a cada interrupção eu vou acionar a rotina Revo, dou um delay de 2000, e aí eu escrevo na tela lá daquele aparelhinho, né? Esqueci o nome. Display, eu escrevo lá. Bom, defino a frequência, starto o motor com a 1100, estou acionando a serial. No LCD eu inicio lá o LCD e escrevo voltas e inércia, só escrevo essas palavras, que é isso aqui que está aqui, ó, voltas e inércia. Bom, para cada vez que cada loop completo, né, ele vê se já fez 20 voltas. Se fez 20 voltas, ele para o motor. A inércia é o número de voltas que ele deu menos 20, que vai estar 20, alguma coisa, e tem esse 0, alguma coisa que eu quero. Na posição 48 do LCD eu vou escrever essa inércia. Se eu não cheguei a aqui eu vou parar, né? Posso parar nesse ponto. E se eu não cheguei a 20, eu vou montar aqui uma string dizendo que na posição 8 do LCD eu vou escrever a referência final e vou dar um espaço. Olha lá. Cada vez que eu tenho uma interrupção, né, um pulso, eu conto o contador de pulso e digo quantas voltas eu dei. O contador de pulso dividido por 32. Por que 32? Porque esta roda aqui, né, tem 32 ranhuras, né? Então ela, quando eu dou 32, passo por 32 pulsos, eu dei uma volta inteira. E a referência final é esse rev calculado aí. Esse é o código completo. Ali em cima ele está em execução, então ele está na volta 16. Embaixo, quando termina, ele coloca 20 e a inércia. Então ele andou 20 mais um pouquinho, mais 0,53. Está o código todo aí. Agora outro exemplo, codificação de Arduino, contando o número de voltas usando os dois canais, A e B. Olha lá. Tem uma chavezinha ali, conforme ele vira, né,
o motor gira aquele bracinho e o meu encoder ali vai dar. Então eu estou na posição menos 46 graus. Olha lá, eu virei para o outro lado, tá vendo? Para um lado menos 46, se eu virar para o outro, ele vai menos 46, menos 45 até zero, depois começa a contar positivo, agora está na posição 16 graus. Então ele define aqui os dois canais 6 e 7 lá do Arduino, né, os pinos do Arduino, contador de pulso zero, o estado se está ligado ou desligado, né, passando aberto ou fechado, e o último estado lido. Então o contador começa com zero, estado, aqui já falei, o setup. Então os pinos de entrada A e B, serial 9600, e ele vai ler o estado do pino A. Esses aqui são pinos lá da roda, né? São os sensores. Então o estado começa, no último estado é o que está o A agora. Então o que acontece? No loop eu leio o estado do pino A, agora o pino não, do conector A, né? Do diodo A. Se não mudou o estado, né? Se mudou o estado, se não mudou o estado eu não faço nada. Se mudou o estado, então a roda rodou, né? Se o B é diferente do estado do A, então eu completei um pulso para frente, senão um pulso para trás. Mostra a posição, contador de pulsos, e atualizo meu último estado, porque se a roda está parada eu não tenho que fazer isso, só quando muda o estado, né? Aqui ó, eu estou rodando para a direita, a posição vai 1, 2, 3, 4 até 11, vai embora. Depois eu estou voltando, ele foi até 10, 9, 8, 7, 6 anos. Mostrando a posição para frente e para trás, que é esse counter, né, mais e counter menos. Codificação 3, Arduino contando o número de voltas e determinando o espaço percorrido, os canais A e B. Bom, aqui a minha roda tem 10 ranhuras, então cada pulso tem 360 por 10, 36 graus, né? Então ali em cima, na direita, estou dizendo que no sexto pulso eu andei 216 graus, que dá 12,65 centímetros. Eu sei disso pelo tamanho da roda que eu vou mostrar daqui a pouco. Então o código o pino do encoder A é o 2, a posição do encoder é 0, com o contador de passos, né, que ele deu, e eu defino aqui como o último estado como low, quer dizer, 0, né, e o estado atual 0. Bom, o setup, eu estou lendo, né, declarando como entrada a pinagem do Arduino e comunico a serial com 9600. Opa. Bom, no loop eu vou ler o encoder agora, né, a posição atual, se é low ou right ou high, né, low ou high. Se a última leitura foi baixa, né, foi 0, e a atual é alta, então deu um ciclo. Contador de posição incremento. Eu mostro essa posição, então no caso, por exemplo, a 6, que já estiver na sexta posição, digo que ele andou quantos graus? Este 6 vezes 36, porque são 36 graus cada corte, então dá 216. E ele deu quantos centímetros? Aqui é πr, né? É 2πr, né? Que é o 360 graus. Então, o diâmetro, né? O diâmetro não, a circunferência, né, dessa roda é 2πr. Então, aqui eu tenho um cálculo aumentado, né? Então, 2π é 360 graus, x que eu andei é 36, né? 36 que é um ciclo, né? Um pulso é x. Então, cada
pulso é 0,2 π. Então 0,2 vezes π vezes 6,5, que é o 6,5 é o diâmetro da minha roda, dividido por 2 para chegar no raio. Então eu sei que quanto que ele andou. Olha lá, andou 12,25 metros, andou 14 metros, 16 metros, ou centímetros, né? No caso, centímetros. A roda de centímetros. Muito bem. E o último encoder, né? A situação de low ou high, eu atualizo o último encoder porque eu só vou fazer a medição quando trocar o status. Aqui a conta maximizada. Aplicações, movimentos suaves, deslocamento suave da posição inicial, observatório astronômico, etc. Movimentos rápidos, tipo robôs, segurança na indústria de transporte e medicina, quando há risco de acidentes, encoders que prevêem a eficiência, precisa de material caro. Aí tem um bit de status. Se algo sair errado, ele para. Confiança, não permite alto tempo de parada, por exemplo, em aeronaves e usos militares. Aplicações à distância, quando o elemento controlador fica longe do encoder, tipo antenas, radares, ambiente radioativo, explosivo. Encoders lineares. Há poucos encoders lineares disponíveis no mercado que existem, são muito caros. Todos os exemplos anteriores, ele implementa todos os exemplos anteriores. Aqui exemplos de aplicação, robôs. Olha quantos encoders temos aí, esse robô aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encoders. Um para cada motor, um para cada braço, um para cada movimento, né? Outro exemplo são perfuratrizes, esteiras, guindastes, máquinas de transmissão, aplicações, uns preços dos encoders básicos, né? Baratinho. Referências bibliográficas. Bom, agora é ver se está legal, se quer tirar alguma coisa, e escolher o que você quer apresentar, o que eu quero apresentar, e pronto.